Quantas ações e quantos fundos imobiliários tem na carteira? Essa é uma dúvida que eu sempre recebo, uma dúvida bem frequente, principalmente quem está começando. Eu recebo esse tipo de pergunta frequentemente lá no meu Instagram, é uma dúvida também dos meus alunos. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Já te adianto que não existe um número mágico, não existe um consenso geral, mas hoje eu vou trazer aqui para vocês algumas informações importantes, alguns estudos importantes. Vou mostrar na prática também o número de ativos que eu tenho na minha carteira pessoal, na carteira pública, e vou dar, obviamente, a minha opinião, o que eu acho sobre tudo isso. Fala aí, meu povo, e aí, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Pedro Abreu, eu ensino sobre finanças e investimentos, como montar um portfólio, uma carteira diversificada, bem estruturada, em várias classes de ativos, que vai te gerar ali uma renda passiva com extrema segurança. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você quer saber mais sobre finanças e investimentos, já se inscreva aqui no meu canal, já deixa seu like, porque eu tenho certeza que esse conteúdo vai te ajudar demais. Ative o sininho, ative as notificações para você não perder os próximos vídeos. Estou trazendo vídeos aqui para vocês todas as semanas. Então, já indo direto ao ponto, como eu disse, não existe um consenso geral sobre isso. Se a gente for pegar aí os grandes investidores do Brasil e do mundo, o Warren Buffett, por exemplo, o maior investidor de todos os tempos, dentro do seu portfólio, no portfólio da sua empresa, a Berkshire, são mais de 40 empresas. É uma carteira bem diversificada. Vou colocar aqui na tela para vocês um pouco desse portfólio. Outro grande investidor, um dos maiores investidores da história, que é o Peter Lynch, no seu fundo de investimento, ele possui mais de 1000 ações, ou seja, um portfólio extremamente diversificado. Outro grande exemplo, aqui mesmo no Brasil, é o Luiz Barsi. O Luiz Barsi, ele já prefere ter um portfólio, uma carteira mais enxuta, ações em setores perenes, setores consolidados, empresas robustas. Ele prega a ideia de ter ali de 15 a 25 ativos. Então você vê que um tem cerca de 20 ativos, o outro tem cerca de 50 e o outro tem 1000. E os três estão entre os maiores investidores de todos os tempos. Os três têm resultados extraordinários. Então, antes de dar a minha opinião, antes de falar o que eu penso sobre isso, eu vou trazer alguns estudos importantes aqui para vocês. Esse primeiro estudo que vai te ajudar tanto na montagem do seu portfólio, mas também na decisão de quantos ativos você vai buscar ter, é a teoria moderna do portfólio de Harry Markowitz. Essa teoria é tão importante, é tão valiosa, que rendeu ao Harry o Prêmio Nobel de Economia de 1990. Basicamente, a teoria moderna do portfólio de Harry Markowitz, o fundamento central dessa teoria, se baseia na macroalocação de ativos, na diversificação em ativos para se diminuir o risco. Ela argumenta que você, ao combinar ativos que não estão correlacionados, que estão descorrelacionados, você traz uma segurança maior para sua carteira, você traz um risco menor, gerando também um potencial de retorno muito bom. O que ele quer dizer em ativos não correlacionados? Isso quer dizer que ao investir em determinada classe, e essa classe é afetada de alguma forma, e esse mesmo fator que atingiu essa classe não irá atingir as outras. Ou seja, se por algum motivo essa classe sofreu alguma queda, as outras consequentemente não serão afetadas e muitas vezes estão até se valorizando. Então isso traz um balanceamento e uma segurança maior para sua carteira. Então nada mais é do que você fazer uma macroalocação de ativos estratégica em classes diferentes e em países diferentes também. Vou trazer um exemplo clássico. Muitas vezes, quando a nossa bolsa está sofrendo ali uma queda um pouquinho maior, por qualquer motivo que seja, o que acontece com o dólar? O dólar se valoriza. Com o dólar se valorizando, o que acontece com os nossos ativos dolarizados? Os nossos ativos lá no exterior se valorizam também. Então a base dessa estratégia é a diversificação sendo feita com estratégia, diminuindo assim o risco. E o que ele fala também sobre a questão dos riscos? Ele diferencia os riscos que existem em risco sistemático e risco não sistemático. O risco sistemático ou risco de mercado, também conhecido como risco não diversificável, é aquele risco, é aquele acontecimento que afeta todo o mercado, independente da classe de ativos. Ou seja, um problema que vai afetar todo o seu portfólio praticamente. Ou seja, independente se você está bem diversificado, esse problema, eu vou trazer um grande exemplo aqui,
Uma crise generalizada num país vai afetar todas as classes de ativos. Uma pandemia, por exemplo, igual aconteceu em 2020, praticamente afetou todas as suas classes de ativos. A bolsa aqui no Brasil derreteu, fundos imobiliários, os investimentos no exterior também derreteram. Então afetou praticamente todo o portfólio. Agora, o risco não sistemático ou risco diversificável é quando acontece um problema, é quando aquele risco afeta unicamente uma empresa ou um setor ou uma única classe. Por exemplo, um risco de se começar a taxar os dividendos de fundos imobiliários. Isso é um problema, um risco que vai afetar unicamente aquela classe de ativos, não vai afetar os seus investimentos no exterior, não vai afetar as suas ações. Por isso é um risco diversificável, ou seja, se você tem ativos em outras classes, só aquela classe vai ser afetada. Tá vendo que isso tudo tem a ver com a teoria moderna do portfólio? A importância de você fazer uma macroalocação de ativos. Dá uma olhada aqui nesse gráfico que vocês vão entender perfeitamente. E aí a gente já entra no número de ativos. Por exemplo, aqui está o risco total da carteira, diferenciando o risco não sistemático e o risco sistemático. Aqui embaixo a gente vê o risco sistemático independente do número de ativos, se é 1, se é 5, se é 15. O risco não diminui, porque é um problema que afeta todo o sistema, independente se você está diversificado. Agora, veja o risco não sistemático, que é a segunda linha. É uma linha não linear. À medida que você vai aumentando o número de ativos, você percebe que o risco vai diminuindo. E um ponto importante que a gente percebe aqui através desse estudo, desse gráfico, que a partir do 15º ativo, a diversificação já não fica tão efetiva assim. Então o que a gente conclui através desse estudo? Você deve ter um portfólio com várias classes de ativos e em moedas diferentes. Renda fixa, ações no Brasil, fundos imobiliários, investimentos no exterior, sendo que lá no exterior você pode diversificar também em ETFs, em REITs, em ações, as famosas stocks, e que a partir do 15º ativo, a partir da 15ª ação, a diversificação já não passa a fazer tanta diferença. Não vai te trazer mais tanta segurança se você já tiver 15, 20, 30 ações. Existe uma grande diferença de você ter 2 ações ou ter 15. 15 vai te trazer muito mais segurança. Porém, não existe tanta diferença ou praticamente nenhuma você ter 15 ou 50. Tem problema ter 50? Não tem problema. A questão é que isso aqui não vai fazer tanta diferença na segurança. Ah, Pedro, então eu estou começando agora, eu já vou comprar 15 ações, 15 fundos imobiliários, é isso? Não. Existem outros pontos importantes que você deve levar em consideração. Se você está começando, o seu nível de conhecimento é bem mais baixo. O primeiro ponto é o seu nível de conhecimento e a sua experiência. Se você está começando agora, você está começando a montar a sua carteira, você vai começar ali com poucos ativos. Ativos seguros em setores perenes, um em cada setor perene. Por exemplo, um fundo imobiliário de galpão, um fundo imobiliário de lajes corporativas, um fundo imobiliário de shopping, um fundo de papel. Em ações, por exemplo, uma ação do setor elétrico, uma ação do setor bancário, uma ação do setor de saneamento, uma ação de seguro. Você vai começar bem devagar, aos poucos. E aí sim, à medida que você for aprendendo mais, pegando mais experiência, você vai aumentando o número de ativos, mas já tendo ciência que a partir ali do 15º, a diversificação dentro daquela classe não vai fazer tanta diferença. E mesmo porque, como você está iniciando, você já ali começar enchendo sua carteira de ativos, você mal sabe fazer uma análise ainda, você mal sabe acompanhar os resultados. Então começa ali com poucos fundos, poucas ações e aqueles de fácil análise em setores perenes e que já se provaram no tempo. Outro ponto importante que você deve levar em consideração é o tamanho do seu patrimônio. Não faz sentido nenhum você ali começando com um valor mais baixo, com pouco conhecimento, pouca experiência e já começar ali com 10, 15 ações, 10, 15 fundos imobiliários, sendo que você está começando ali com pouco valor. É a mesma lógica do que eu falei aqui agora há pouco. À medida que o seu patrimônio for crescendo, você também vai aumentando o número de ativos. Então o número de ativos na sua carteira, principalmente na fase inicial, deve estar diretamente ligado à sua capacidade de acompanhar, à sua capacidade de análise e o tamanho do seu patrimônio. Porque se você coloca muitos ativos na sua carteira, a gente entra em outro conceito, você vai sair da diversificação para pulverização. Pulverizar uma carteira nada mais é do que você encher a carteira de ativos de maneira aleatória, sem estratégia, sem conseguir acompanhar, achando que você está trazendo segurança. Então diversifique com estratégia e não pulverize sua carteira. Diversificar com estratégia é diversificar em
classes diferentes, em moedas diferentes, e dentro de cada classe você diversificar estrategicamente entre setores também. Vou trazer aqui um exemplo de duas carteiras, as minhas duas carteiras, tanto a carteira pública aqui do canal quanto a carteira pessoal. A carteira pública é uma carteira iniciante, né, que existe ali um pouco mais de um ano, e minha carteira pessoal é uma carteira que já existe há 7 anos. Vou colocar aqui na tela a nossa carteira pública, a carteira aqui do canal. Você vê que ela é diversificada em classes diferentes, em países diferentes, e dentro de cada classe vocês podem ver que existe uma diversificação, mas é uma diversificação que está acontecendo aos poucos. Eu comecei ali com uma ação de cada setor, hoje a gente já tem 8 ativos. Fundos imobiliários também, comecei ali com um em cada, estamos aumentando aos poucos. ETF no exterior, o próprio ETF, pela própria estrutura do ativo, ele já é extremamente diversificado, porque em um único ativo você já diversifica em vários outros, e a gente já tem 2 ETFs, começamos com um, já estamos com 2. Então você percebe que à medida que o patrimônio está crescendo, eu estou aumentando aos poucos o número de ativos, já tendo a consciência que a ideia no longo prazo é ter por volta de 15 a 20 ações e 10 a 15 fundos imobiliários, sendo que dentro de cada classe a gente tem uma diversificação, 2 empresas de energia, 2 empresas de bancos, uma empresa de saneamento, 2 empresas de seguro e assim por diante. E em fundos imobiliários a mesma coisa. Temos fundos de papel, fundos de shopping, fundos de galpões logísticos, fundos híbridos diversificados. Já na minha carteira pessoal, que é uma, como eu disse, é uma carteira que existe há praticamente aí 7 anos, eu tenho cerca de 20 ações e já é uma carteira pronta, ou seja, eu não pretendo fazer grandes movimentações, não pretendo adicionar e nem retirar nada por enquanto. Eu tenho cerca de 20 ações, 12 fundos imobiliários, 3 ETFs no exterior, cerca de 10 ativos específicos entre stocks e REITs. Foi algo que eu vim construindo ao longo dos anos, à medida que o meu conhecimento foi aumentando e minha capacidade de acompanhar e minha capacidade de análise foi aumentando também. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que te ajude na montagem, na escolha, na estruturação da sua carteira de investimento. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e até o próximo vídeo. Valeu!